Olá! Semana passada eu lancei esse desafio para você. Eu vou te dar 5 opções de alimentos. Dessas 5 opções, apenas um grupo desses alimentos não afeta diretamente o desenvolvimento da tireoidite. O primeiro grupo de alimentos são os leites e derivados. O segundo, a soja e os seus derivados, proteína de soja, grãos de soja, todos os produtos derivados, até mesmo iogurtes e leites de soja. O terceiro grupo, as frutas, independente da carga glicêmica, frutas com mais ou com menos açúcar, mais ou menos frutose, todas elas estão englobadas nessa opção. A quarta opção são as sementes e castanhas em geral. A quinta opção são os ovos. Então, eu quero saber de você, qual é a única opção que não vai gerar uma inflamação diretamente na sua tireoide e estimular o desenvolvimento ou a piora do quadro de tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é a forma mais comum de hipotireoidismo que temos conhecimento hoje. Ela é diretamente relacionada com fatores genéticos e com estimulantes ambientais e alimentares que ativam todo o processo inflamatório na nossa tireoide, desenvolvendo essa patologia. Nos Estados Unidos já são mais de 14 milhões de norte-americanos com tireoidite Hashimoto. No Brasil, não estamos muito longe disso. E isso porque, apesar de ter relação genética, os nossos hábitos alimentares e a enorme, a massiva exposição a toxinas que temos hoje está acelerando processos inflamatórios, aumentando drasticamente o desenvolvimento dessa doença. Sabendo então que tudo o que gera uma inflamação intestinal, uma hiperpermeabilidade intestinal, ou sejam, alimentos inflamatórios, ativam diretamente processos inflamatórios na nossa glândula tireoide, eu lancei esse desafio com 5 grupos de alguns alimentos que desenvolvem hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto e que pioram essa doença. E apenas um deles que não está relacionado. E a resposta do desafio é o grupo das frutas. Independente de carga glicêmica, não é isso que interfere para a tireoide em si. As frutas não têm nenhuma correlação de piorar quadros de tireoidite de Hashimoto e nem mesmo de estimular o seu desenvolvimento. Então, vamos entender os outros grupos. O grupo do leite de vaca e os derivados, extremamente inflamatório, principalmente pela proteína caseína presente em todos esses produtos e por outras proteínas e até mesmo pelo seu açúcar, a lactose e pela proteína beta-lactoglobulina e por vários processos de uso de antibióticos e toxinas do leite, afetamos diretamente um processo inflamatório tireoidiano. A soja e os seus derivados, como a proteína da soja e até mesmo a soja em grãos. A soja é um produto altamente alergênico. Infelizmente, no Brasil, mais de 95% de toda a soja aqui consumida ainda é transgênica. Isso é o suficiente para ativarmos processos inflamatórios intestinais e que vão ativar, inclusive, anticorpos contra a nossa própria tireoide, piorando todo esse quadro. Não confunda o tofu e o miso, que são também derivados de soja. Porém, eles passam por todo um processo de fermentação e as bactérias e fungos que fazem esse processo transformam as propriedades da soja, tornando esses alimentos menos agressivos e benéficos para a sua saúde. O outro grupo que eu coloquei nas opções e que também gerou confusão em muitas pessoas é o grupo das sementes e castanhas. Sim, as oleaginosas em geral, por uma série de contaminações de fungos, por processos alergênicos do nosso intestino, por uma hiperpermeabilidade que elas estimulam, não são bons alimentos para quem tem tireoidite de Hashimoto. Para outras pessoas podem trazer inúmeros benefícios, porém, para este grupo deve ser evitado. E o último, e que também foi um dos mais votados e que mais gerou confusões, são os ovos. Mesmo sendo ovos de boa qualidade, caipiras, orgânicos e que
que são sim muito bem-vindos para a saúde. Se você está buscando um reequilíbrio da sua tireoide ou se tem uma grande predisposição familiar para desenvolver tireoidite de Hashimoto, você deve passar um bom período de tratamento do seu corpo, reorganizando ele com uma série de suplementos, vitaminas, minerais, e que eu falo num curso específico que eu tenho um módulo do meu curso online de saúde aditivada apenas para doenças autoimunes, explicando sobre tudo isso, mas que nesse período deve ser evitado. Os ovos estimulam determinados receptores inflamatórios no intestino de quem já tem anticorpos contra a própria tireoide, quadro específico da tireoidite de Hashimoto. Então, por pelo menos um período de 3 a 6 meses, eles devem ser evitados enquanto você trata todo o seu intestino e seu corpo como um todo, para depois reintroduzi-los e ver se existe algum aumento de resposta inflamatória ou não. O glúten não entrou em todas as opções, porque seria talvez muito óbvio para muitas pessoas. O glúten é a substância hoje mais comprovada que tem receptores na nossa tireoide, causando uma série de agressões contra ela mesma, gerando os anticorpos. Esse é o alimento número 1, que quem tem tireoidite de Hashimoto ou algum outro tipo de doença autoimune deve evitar 100%, não é diminuir. Para essas pessoas, tem que ser eliminado da sua alimentação. Quanto mais conhecimento nós temos em saúde, mais nós temos que abrir a nossa mente. Coisas que não sabíamos até um tempo atrás, hoje, graças a avanços e estudos da ciência, nós sabemos e temos que ser inteligentes ao cuidar da nossa saúde, implementando aos poucos hábitos que vão impactar por completo, não somente a nossa qualidade de vida agora, mas todo o futuro da nossa saúde. Isso é ter consciência, é ter saúde, é ser inteligente conosco mesmo. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou das informações, compartilhe com pessoas que você se importa. Afinal, saúde é consciência.